Então, beleza. O que que a gente vai ver na aula do Visual Studio hoje, né? De C Sharp. Coisas simples, tá? Deixa eu só abrir aqui. A gente vai ver algumas das cláusulas do join, né? O join, inner join e left join. E o que seria o isMDI container, né? O que que seria essas cláusulas join, né? Elas são associações, né, de tabelas que são utilizadas para várias funcionalidades para você converter a informação, você poder comparar a informação de certas tabelas, digamos, procurar informações ali que coincidem, né, sejam iguais para poder fazer uma comparação mais precisa, e essas coisas. Aqui, como ele fala, ela pode ser feita por meio das cláusulas where e join, né? Você coloca ali no meio entre os códigos. E elas também podem ser combinadas por meio de uma condição ou um grupo de condições de junção, né? Que, por exemplo, a gente pode usar as chaves de estrangeiras com uma condição para relacionar as tabelas. O que seria a cláusula join, né? Ela permite que os dados de várias tabelas sejam combinados com base na relação entre elas, na relação existente. E por meio da join, né, a gente consegue selecionar os dados que são usados na tabela, né, pertencentes a outra tabela, né? Aí, como a gente pode ver aqui, a gente é usado pelo operador on, né, que ele seria mais ou menos o sinal de igual, né, para você saber fazer a comparação certinho. Aí aqui tem um exemplo da linha de código, né, que seria o nome da primeira tabela, a associação, o nome da segunda tabela, e igualar, né, com a condição de associação, né, que aí vai a sua condição, né, que você quer que seja faça a comparação dos valores. Aí tem um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, é exemplo dessa tabela aqui no caso, né? Aí seria o que, né? Eu selecionaria toda a tabela de clientes, né, da coluna clientes, juntar pedidos da coluna pedidos e fazer a comparação, né, do ID do cliente, que seria essa parte aqui, né? E o do pedido. Onde a gente também pode não selecionar como também toda a tabela como partes à sua escolha da tabela, né? Como aqui no nome, o do status, a descrição da tabela pedido e da valor da tabela pedido, né? Que o P seria da tabela pedido e o C da cliente. Aí aqui a gente está usando um exemplo da cláusula where, né? Para especificar a condição de associação, né? Que a gente selecionaria na tabela clientes o ID do cliente, o nome, e da tabela pedidos a descrição e o valor da tabela, aí seria das duas tabelas, né? Cliente e pedidos, onde o ID do cliente seja igual ao ID do pedido e o valor do pedido, né, seja maior que 50. Aí temos aqui o inner join, né, que seria o inner join. Ele permite usar um operador de comparação, né, para comparar os valores de colunas provenientes de tabelas associadas, né? Por exemplo, no exemplo da tabela aqui, né? Aí você pode perceber que nas duas tabelas a gente tem a coluna ID cargo, né? Mas elas têm funcionalidades diferentes, né? Enquanto na tabela cargo, né, que é a primeira de cima aqui, ela é a chave primária, né? Ela que pela ID cargo você vai puxar as informações do nome do cargo. Enquanto na de funcionário, ela é a estrangeira, né? Que seria a mesma, ela estaria puxando da tabela do cargo. Aí aqui a gente usaria a cláusula inner join, né, para obter os dados relacionados das duas tabelas, né? Que seria, por exemplo, aqui na linha do código aqui, né? A gente selecionaria o nome do cargo, né, da tabela cargo, o nome dos funcionários da tabela funcionário e o salário da tabela funcionário também, que seria o último valor aqui. Da tabela cargo, né, como C de cargo. E a gente faria a comparação, né, da ID do cargo, da tabela cliente, né, que seria a primeira, e a ID do cargo da tabela cliente não, desculpa, da tabela funcionário,
e da. Opa! Desculpa, da tabela cargo. E da de baixo que seria a do funcionário, né? Aí ele faria a comparação e ordenaria pra gente. Ele criaria, né, uma nova, digamos, tabela, né, de cargo, funcionário e salário, né? Como diz aqui. Ele cria uma de cargo, uma de funcionário e uma de salário. Então ele colocaria em comparação as IDs e o cargo, né? Por exemplo, aqui no primeiro, o web designer seria o Tiririca, né? Que seria a ID2 e a ID2 aqui no cargo e a ID2 do funcionário. Ele faria essa comparação ali para, digamos, organizar melhor para você, né? Automático. Aí a gente também tem a left join, né? Ou left outer join, né? Que ela permite obter não só os dados relacionados às duas tabelas, mas também os dados. Opa, aqui não teria esse não aqui, tá? Mas também os dados relacionados encontrados na tabela à esquerda, né, da cláusula join. Ela, digamos, só organizaria ali para você digamos, do menor para o maior ou do maior para o menor, né? Vai do seu gosto. Que ele só organizaria para a gente aqui, ó, do cargo número 1, que seria esse aqui, o cargo número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Que aqui é como ele está na linha de código, né? E aqui, por exemplo, no programador júnior não possui o cargo, mas não possui um funcionário associado a ele, né? Então, por isso que está nulo no funcionário e no salário, pois não possui os dois. Quando ele fez essa comparação, como ele fez essa comparação, né, ele puxou todos os dados possíveis, mas não tinha nenhum do programador sênior. E por último, a gente vai ver o que é o SMDI, né, container. Ele seria como para você colocar a sua form, né, a sua janela, como, digamos, principal, né, a janela pai, que a partir dessa janela iriam abrir outras janelas, né, que seriam as janelas filhas, né? Tipo, você vai puxar todas as informações da janela principal para uma janela filha sem precisar colocar todas as informações de novo, né? Aí já vai automático, aí só precisa colocar a que ele vai estar pedindo na segunda janela. Aí a gente só ativaria o isMDI container, né? Aqui a gente clicaria na forma que a gente quer e viria aqui nessa linha aqui e colocaria aqui o valor, ele vem padrão como false, né? Como falso. E a gente só trocaria aqui colocaria true. No caso das joins. Entendi. Aí quando. Isso, pode falar. Aí ele vai iniciar primeiro, né? Isso, aí ele vai iniciar primeiro quando você for testar. Isso, ele inicia primeiro e já Quando você... todas as informações que você coloca nessa primeira para outras que vão abrir logo em seguida, entendeu? Tipo, dentro da. Entendi, ele vai debugar primeiro, é isso? Isso. Sobre as Entendi. Tem outras joins, tá? Que tem a cross join, que ela vai cruzar os valores de todas as tabelas. Tem a right join, né, que seria a mesma coisa que a left, ela só relacionaria os valores encontrados à direita, né, da cláusula join. E tem também um outro, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. Tem o inner join, o left, right. E tem o full join, né, que ele vai fazer a comparação de praticamente todas as informações, que é diferente do cross join, né? O cross join ele só pegaria todas as informações iguais e de duas tabelas e cruzaria elas ali para ficar, digamos, ficar organizado também. É quase a mesma coisa que o inner join, né? Mas é um pouco mais diferente, né? Ele pegaria mais informações. Então, é isso aí, Rodrigo. A aula é basicamente isso mesmo, sobre os joins, né? E o mid container teria também para poder falar do mid-parent, mas ele seria uma outra coisa, né? Ele seria a mesma coisa, só que ao contrário, né? Seria dos forms dos filhos, né? Puxaria o pai puxaria informações dos filhos, né? Dos forms filhos. Aí, de resto, é só isso mesmo. Essas duas aulas é o que tem, tá? Da apostila. O resto ali é tudo atividade. Ficou alguma dúvida, Rodrigo? Só se eu queria só perguntar para ver se já chegou a apostila aí, a Visual Studio Avançado número 1. Então, como eu falei para você, né? Acho que, se eu não me engano, eles vão aumentar essa
essa quarentena aí, né, por causa do vírus, aí eu acho que vai demorar ainda mais a apostila ainda. Ah, entendi. Então é provável que ela só chegue depois que terminar essa quarentena. Isso, isso. Entendi. Certinho então, E eu Rodrigo? só queria Pode falar. só dar uma repassada rapidinho aqui para ver se eu consigo na próxima vez, né, para não ficar dando trabalho para conectar. Então, beleza. Você falou para me acessar Microlins EAD, né? É isso?